um sinistro, de um seguro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. Por que não saber? Sai caro! No vídeo de hoje eu vou falar sobre danos a terceiros no seguro de automóvel, mas quando o causador tem uma pólice com cobertura de danos a terceiros. A gente já explorou bastante esse assunto nos casos em que o causador não tem seguro. Vou colocar os links para você assistir na descrição, caso seja o seu caso. Agora, quando o causador tem seguro, existem algumas possibilidades. Ou ele já cobriu os danos daquele terceiro assim que aconteceu a colisão, aconteceu a batida no muro da pessoa, já acionou a pólice do causador e a cobertura de terceiros da pólice indenizou prontamente aquele terceiro. Mas existem outras situações em que na época não houve acordo. Por exemplo, a pessoa não se considerou culpada e se negou a pagar e indenizar aquele terceiro. Ou então o causador se considerou culpado, assumiu a culpa, mas quando ele abriu o sinistro, a análise da seguradora concluiu que ele não era culpado, negou a indenização ao terceiro e ficou por isso mesmo. Aí, passado um tempo, seja porque o causador não assumiu a culpa e não acionou o seguro, ou porque ele assumiu a culpa, acionou o seguro e a seguradora não autorizou a indenização ao terceiro, passou um tempo, aquele terceiro ou a seguradora daquele terceiro veio cobrar aquele causador por meio de um processo judicial. Recebe lá uma notificação judicial. Como fica nessas situações? Muita gente assusta, recebe lá a notificação e já fica desesperado, mas pensa, poxa, eu tenho seguro, o que eu faço agora? Eu vou ter que pagar do bolso mesmo tendo cobertura no seguro? Calma, é tranquilo. Para elucidar para vocês como funciona nesses casos, eu vou, ao longo desse vídeo, colocar na tela para vocês um processo aqui da corretora, de um segurado nosso, que aconteceu exatamente isso. Ele foi causador, na época ele não se considerou culpado, portanto não houve indenização por meio da pólice dele ao terceiro. Vocês vão ver na descrição de por que ele achou que ele não era culpado, etc. E como que a seguradora dele está dando amparo para ele agora que ele está sendo notificado judicialmente para ver se ele é ou não culpado perante o juiz e se ele vai ou não ter que indenizar essa pessoa que acionou ele. Então é um caso real que eu vou mostrar para vocês. Esse caso real está numa seguradora específica, que é a Allianz. Nosso segurado é segurado da Allianz, mas as informações que eu vou passar aqui, no geral, servem para qualquer seguradora, ok? Eu vou sumir um pouquinho da tela, porque é o nosso áudio que vai conversar com vocês para a gente enxergar bem as informações na tela. Então, na tela, eu estou colocando para vocês o e-mail no qual foi feitas as tratativas entre nós, corretor do segurado, e a seguradora do nosso segurado. Obviamente, nesses e-mails eu estou omitindo todas as informações pessoais ou outras informações sensíveis do nosso segurado ou da seguradora. Quem são as partes que a gente está tratando? Nós, os corretores, você vai ver o nome da Karina, que é uma das nossas funcionárias do sinistro, o nosso segurado e a esposa dele, e a seguradora dele, que é a Allianz. Então aqui tem um e-mail da Allianz para nós. Tá? A Allianz nos enviou esse e-mail confirmando o recebimento dos anexos que você vê aqui. Anteriormente, o processo começou como? Com a seguradora pedindo a carta de citação do segurado e do principal condutor no processo e a petição inicial do processo também. Então, a gente solicitou isso para o nosso segurado, pegou esses documentos, assim como os outros documentos que a gente já tinha arquivado do sinistro que foi aberto na época, como o boletim de ocorrência, documentos pessoais do segurado, entre outros, mandou para a seguradora, ela confirmou o recebimento e é isso que você está vendo nessa tela. Aqui é a sequência do mesmo e-mail. Nesse e-mail, nessa primeira tela do e-mail, o que está resumido ali? Primeiro, qual é o número do processo de sinistro que foi reaberto? Se tinha um sinistro já aberto na época, a seguradora reabre aquele mesmo processo. Ele estava arquivado, ela tira do arquivo e abre novamente.
Se não tinha um processo de sinistro na época, foi feita apenas uma constatação de colisão ou algo assim, ela vai lá e vai abrir um novo processo, vai gerar um protocolo. E é esse número que vai aparecer aqui. Aparece o número da apólice que está sendo acionada, porque vai ser a apólice específica do veículo que foi envolvido naquele acidente. Então, se você tem mais de um carro, você vai estar acionando especificamente a apólice do carro que se envolveu na época no acidente e que está sendo mencionado no processo. O nome do segurado. A seguradora informa qual foi a data do sinistro, a data em que aconteceu a ocorrência, o acidente. E depois resume aqui os dados da citação do processo judicial. Então, o número do processo, qual que é a vara, quem é a autora, ou seja, quem está processando o nosso segurado, que no caso é a seguradora Azul, mas poderia ser qualquer outra seguradora, ok? Qualquer seguradora que estivesse atendendo o seu respectivo segurado e entendesse que ele foi vítima e estivesse acionando um outro segurado de outra seguradora entendendo que ele foi causador. E os réus? Os réus, no caso, é quem está sendo acionado. Quem que a seguradora entende que foi a seguradora do terceiro entende que foi culpado e está acionando para reaver os prejuízos que ela cobriu por segurado dela. E que, no caso, são os nossos segurados da seguradora Allianz, nesse exemplo. Então, os réus que foram citados nessa ação é o nosso próprio segurado e a esposa dele, porque na época ela era a condutora do veículo no momento do acidente. E aí um resumo do que é pedido nessa ação. Então, nesse exemplo específico, está sendo pedido reembolso pela seguradora de R$ 16.800 referente à perda total do veículo segurado do terceiro, que foi indenizado em R$ 31.000 em junho de 2018, porém a seguradora conseguiu vender o salvado, a sucata daquele carro, e reaver R$ 14.200. Então, esse é um primeiro detalhe importante para você que está sendo citado numa ação judicial pela seguradora do terceiro. Quando a seguradora indeniza uma perda total do segurado dela, ela vai ficar com o salvado daquele veículo que foi indenizado e, eventualmente, ela pode conseguir vender esse salvado. Se ela consegue, ela vai ter uma receita com isso, que nesse caso, desse exemplo, foi de R$ 14.200. O valor dessa receita que ela teve com o salvado sempre vai ser descontado da indenização total que ela indenizou o segurado dela. Porque, do contrário, se ela vende o salvado, tem receita com isso, e depois ainda vai pedir para aquele que ela considera o causador o ressarcimento do valor integral, sem descontar o salvado, ela está tendo lucro, e não pode. Então, ela sempre vai acionar aquele que ela considera o causador, mas ela vai pedir o ressarcimento da indenização que ela pagou para o segurado, descontados os valores que ela teve de receita com a venda de salvado. Se por um acaso ela vendeu o salvado e não está descontando isso do valor que ela está solicitando de ressarcimento, está errado. Tem diversas jurisprudências já que demonstram que sim, tem que descontar o valor do salvado. Então, esse é o primeiro detalhe. Aí o e-mail segue, dando o prazo que o segurado tem para apresentar a sua defesa. Ok. Aí continua o e-mail. Essa parte que eu li para vocês é o título, o resumo do e-mail e as informações iniciais que a seguradora coloca do processo, da apólice, etc. Aí ela segue, de fato, com as orientações, com a mensagem para a nossa corretora e que a gente vai orientar o nosso segurado. Então ela fala aqui: prezada corretora Karina. A Karina é a nossa atendente de sinistro aqui da corretora do departamento. Boa tarde. Acusamos o recebimento dos documentos alusivos à ação judicial em referência. De acordo com as condições gerais da apólice, o segurado ficará obrigado a constituir advogado para a defesa judicial ou extrajudicial dos seus direitos, exceto nos casos em que a lei dispensar tal nomeação. Caso o segurado não possua advogado constituído, gentileza nos informar. Então vamos começar por essa primeira parte. Ele vai responder esse processo judicial e para isso ele vai ter que ter um advogado. Então a seguradora já começa falando que uma obrigação por parte do segurado dela, do nosso segurado que está sendo citado nessa ação, é constituir um advogado.
ele tem que escolher. Agora, se ele não tem um profissional de preferência dele, de confiança dele, ele menciona isso para a seguradora e ela vai ter lá uma gama de prestadores para indicar para ele. Vocês vão ver no final desse vídeo que é o que acontece nesse caso. Aí ela segue, explicando qual é a cobertura e o limite que ele tem para usar ao longo desse processo judicial na apólice de terceiros dele. Então aqui, cobertura contratual da apólice, limite máximo de indenização. RCF, que significa Responsabilidade Civil Facultativa de Danos Materiais. O saldo de limite máximo de indenização que ele tem é R$ 96.228,11. Por quê? Ele tinha uma cobertura de R$ 100 mil e ao longo da vigência ele usou um pouquinho desse limite para um outro sinistro de uma outra pessoa na qual ele se envolveu com um sinistro. Então foi descontado o valor que ele já tinha usado para um outro sinistro de uma outra pessoa, e aqui é o limite restante que ele tem para usar ao longo da vigência e ao longo também do período que passar se ele for acionado, como é o caso aqui. Então ele vai poder usar até esse limite nesse processo. Continuando. Referida cobertura garante até o limite máximo de indenização, que é esses 96 mil, o reembolso das indenizações que o segurado for obrigado a pagar em virtude de culpa reconhecida por sentença judicial transitada em julgado ou mediante acordo expressamente autorizado pela seguradora, bem como custas judiciais e honorários advocatícios, desde que tais honorários tenham sido previamente anuídos pela seguradora. Então, o que ela está falando aqui? Segurado, você tem até R$ 96.228 para usar nessa ação. Você vai poder usar isso para indenizar o terceiro ou a seguradora que está te acionando, se você perder a causa. Usar isso também para honorários advocatícios, custas judiciais, etc. Isso tudo se você perder a ação. Mas você também pode usar esse mesmo limite para um eventual acordo que você fizer com o autor que está te citando. Porém, esse acordo não pode ser feito da sua cabeça. Você tem que conversar comigo, seguradora, antes, para eu participar dessa negociação e autorizar algum acordo que for feito. Então, o limite que ele tem vai poder ser usado se ele perder a causa, depois de transitado em julgada a ação, ou mediante um acordo do qual obrigatoriamente a seguradora tem que participar. Aí continua. Perda de direitos. O que acontece para que ele não possa usar a apólice, ou seja, ele não possa ter cobertura? O que ele tem que fazer para perder a possibilidade de cobertura? O segurado deverá comparecer em todas as audiências designadas, bem como apresentar defesa nos prazos previstos em lei, sob pena de perda de direitos caso houver revelia. Também considera-se perda de direitos, dentre outros previstos nas condições gerais da apólice, a celebração de qualquer acordo judicial ou extrajudicial sem a prévia anuência da seguradora. Sobre essa última parte a gente já falou, não pode fazer acordo sem que a seguradora participe da negociação, porque ela é parte interessada nesse acordo. Agora, a parte de cima. O segurado, se ele é citado nessa ação pela seguradora do terceiro ou pelo próprio terceiro, ele não pode deixar de comparecer às audiências, deixar de apresentar uma defesa. Você tem que obrigatoriamente apresentar a defesa, ir nas audiências e avisar a sua seguradora de que isso está acontecendo. Porque senão você pode perder direito de acionar sua cobertura de terceiros para cobrir os eventuais prejuízos pelos quais você for responsabilizado e os honorários, custos advocatícios, etc. Continuando. Contratação de advogado e reembolso de honorários. Caso o segurado já possua advogado constituído, informamos que o reembolso de honorários está limitado até 10% do risco efetivo da ação e aos pedidos das autoras que estejam devidamente cobertos pela apólice, sempre condicionado à existência de saldo remanescente do limite máximo de indenização contratado de danos materiais. Então vamos lá, o que está escrito nesse pedacinho?
A seguradora, nesse caso, dessa companhia, coloca um limite máximo de quanto o advogado que ele constituir por sua própria opção ou que ela mesma indicar, se ele não tiver alguém, quanto ele pode cobrar de honorários para essa ação. Cada seguradora vai ter uma política interna e que vai estar no contrato de como que funciona esse limite. Essa seguradora, por exemplo, coloca o limite de 10%. Então, ele não vai poder, o advogado tem que cobrar no máximo 10% do valor da petição inicial. No caso, é de R$ 16.817. Então, ele vai poder cobrar no máximo 10% desses 16.800 e tralalá. Ela arredondou aqui embaixo, ó. Dessa maneira, fica autorizado para reembolso o valor total de R$ 1.700. Ela arredondou, que será pago ao final do processo, conforme estipulado nas condições gerais. Outro detalhe, essa seguradora trabalha com reembolso no caso de honorários. Então, no caso de honorários, não do valor que você vai pagar depois que correr a ação, se você for responsabilizado, a seguradora pede que você pague o advogado e depois se apresenta os documentos para você ser reembolsado do valor desses honorários. Aqui eu tenho uma leve crítica às seguradoras que, no geral, trabalham com reembolso de honorários e não indenização. Eu acho que deveria ser indenização. Eu acho que a seguradora já deveria indenizar diretamente, pagando diretamente ao advogado, para o segurado não ter que desembolsar nenhum dinheiro para o advogado se ele não tiver. Afinal, a cobertura de danos a terceiros está aí para isso. Ela tem cunho indenizatório e não de reembolso. Então, eu acho que isso aqui deveria ser revisto, mas é uma prática normal de mercado. E aí ela segue explicando quais são os documentos necessários para acontecer esse reembolso de honorários advocatícios. Um outro ponto que ela coloca é essa observação: denunciação à lide. O que é isso? Denunciação à lide é o nosso segurado, que está sendo citado pela autora, o réu, colocar a seguradora dele na lide, nesse litígio. Ele vira e fala para o advogado mencionar que ele tem uma seguradora e que ela vai ser citada nesse processo. Aí o que ela fala aqui? Quando couber, a denunciação à lide da seguradora dela, nesse caso, não é obrigatória e fica a critério do advogado do segurado, visto que a não participação direta da Allianz, que é a seguradora desse caso, na ação, não afasta sua responsabilidade no pagamento, reembolso da condenação, respeitando o limite das importâncias seguradas contratadas. Para tanto, o segurado deverá manter esta companhia periodicamente informada sobre o andamento do processo judicial em questão. Então, o que ela está falando aqui é: segurado, se você e o seu advogado quiserem denunciar a lide, colocar a gente, sua seguradora, no processo, vocês podem, mas vocês têm que comunicar a gente e manter a gente informado. Porém, não é necessário, porque independente da gente estar ou não citado na ação, como existe uma apólice entre você, segurado, e eu, seguradora, com uma cobertura de danos a terceiros, se você vier a perder essa ação, independente de eu estar ou não citada nesse processo, eu vou ter que cobrir. Existe um vínculo contratual entre a gente que garante isso. Então você não precisa me citar no processo para ter essa garantia. Isso já está garantido. É isso que ela está falando aqui. E ela finaliza, esse é o último ponto desse e-mail, falando que existe possibilidade de acordo? Ela vai dar a opinião dela. Aí ela fala nesse caso específico: analisando o processo, entendemos não ser o caso para acordo no presente momento, tendo em vista que o segurado não se considerou culpado pelo acidente quando do aviso do sinistro na companhia. Ela printa a descrição, fala do BO, que é a descrição que eu te falei lá atrás no começo do vídeo. Então, o que ela está dizendo? Vai ser feita uma proposta de acordo quando esse processo começar. A orientação da seguradora é que não seja feito um acordo. Lembra lá atrás que eu falei que a seguradora vai garantir a cobertura desde que qualquer acordo seja feito com a anuência dela, com a participação dela? Então aqui na e-mail ela está deixando claro que ela não concorda com acordo num primeiro encontro ali no processo. Então não é recomendado fazer o acordo, porque a seguradora está dizendo que não acha que é o caso de fazer acordo.
Ela está achando que é melhor seguir com o processo, porque pela descrição do segurado de como aconteceu o acidente, ela entende que ele não foi culpado e ele próprio não se declarou culpado naquela época. Então essa é a orientação final dela. E aí ela conclui o e-mail falando que pedimos a gentileza em nos manter periodicamente informados sobre o andamento da ação para acompanhamento. Isso é um dever do segurado perante a seguradora, dado que eles têm uma relação contratual. Então a seguradora pode sim solicitar que o segurado mantenha ela informada, porque ela é parte interessada nesse processo. Não deixe de comunicar a sua seguradora, manter ela informada sobre o processo judicial em que você foi citado. E por fim, esclarecemos que todos os documentos precisam vir em arquivo PDF, legíveis, sendo que possuímos capacidade de receber até 5 megas de arquivos por e-mail. Isso aqui varia de acordo com o segurador, obviamente, mas é uma recomendação muito importante que você sempre verifique se os documentos que você escaneou ou tirou foto tenham sido convertidos para PDF, porque esse é um padrão de formato aceito em qualquer lugar. E se ele estiver muito grande, que é o que acontece muitas vezes quando você tira foto em alta resolução ou escaneia, você pode comprimir esse arquivo. Tem muitas ferramentas online de compressão de PDF. Você procura no Google como comprimir PDF. Vai aparecer uma lista de opções de sites que fazem isso diretamente online. Aí você vai lá, comprime o PDF e ao invés de mandar um PDF de 50 mega, você manda um PDF de 1 mega. Então, tem a boa prática de comprimir os PDFs para não acontecer de não chegar para a seguradora. Bom, é isso. Eu acho que deu para ver bem como é que funciona nessas situações, quais são as principais orientações da seguradora para o segurado, como que você pode fazer um bom uso da assistência que o corretor de seguros está aí para te dar e o que não fazer para não perder a garantia de cobertura a terceiro se eventualmente o processo judicial der ganho de causa a terceiro e você perder a causa tendo que indenizá-lo. É bem simples, você viu? Basta você ter a cobertura, manter a seguradora informada do processo e comparecer às audiências, porque se você perder, vai ser indenizado por meio da cobertura até o limite. Se você achou esse vídeo legal, eu achei, deixa seu curtir aqui embaixo e compartilha com a sua família. Se você tem algum amigo, parente que está passando por algo semelhante, faça esse vídeo para ele que pode tranquilizá-lo, ok? Você já sabe, nós somos o maior tira-dúvidas gratuito de seguros da internet. Se você ainda não é inscrito, o que você está fazendo aí? Inscreva-se, apoie o nosso projeto, a gente precisa muito da sua ajuda para o nosso conteúdo chegar a mais consumidores. Visita também o nosso blog, blog.mukiranaseguros.com.br. São centenas, literalmente centenas, de textos gratuitos para você, consumidor, usar sempre que precisar. E ouça também os nossos podcasts, conteúdo por áudio, todos nos links indicados aqui na descrição. Somos uma corretora de seguros, especialistas em várias modalidades, então se você está precisando de seguro de automóvel, vida, residência, viagem, celular, empresa, RC, tudo quanto é coisa, conversa com a gente, vamos te ajudar cotando e orientando. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada e um abração para todo mundo!